Lobos. Hoje falaremos um pouco sobre esses animais selvagens fabulosos e sua trajetória. Os lobos. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado quando novos vídeos forem publicados. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo. Então vamos lá! O lobo é uma espécie de mamífero canídeo do gênero Canis. É um sobrevivente da Era do Gelo, originário do Pleistoceno Superior, cerca de 300 mil anos atrás. Está dividido em 4 espécies: lobo cinzento, Canis lupus, lobo dourado, Canis antus, lobo vermelho, Canis rufus, e lobo etíope, Canis simensis. Embora os cientistas atualmente debatam se o lobo etíope seria um verdadeiro lobo ou um membro da família dos chacais dourados. Dessas espécies, o lobo cinzento é a maior delas e também de todos os membros remanescentes selvagens da família Canidae. O sequenciamento de DNA e estudos genéticos reafirmam que o lobo cinzento é ancestral do cão doméstico, Canis lupus familiaris. Contudo, alguns aspectos desta afirmação têm sido questionados recentemente. Uma série de outras subespécies do lobo cinzento foram identificadas, embora o número real de subespécies ainda esteja em discussão. Os lobos cinzentos são tipicamente predadores ápice nos ecossistemas que ocupam. Embora não sejam tão adaptáveis à presença humana como geralmente ocorre com as demais espécies de canídeos, os lobos se desenvolveram em diversos ambientes, como florestas temperadas, desertos, montanhas, tundras, taigas, campos e até mesmo em algumas áreas urbanas. O peso e tamanho dos lobos variam muito em todo o mundo, tendendo a aumentar proporcionalmente com a latitude, como previsto pela teoria de Christian-Bergman. Em geral, a altura, medida a partir dos ombros, varia de 60 a 95 centímetros. O peso varia geograficamente. As fêmeas de uma população típica de lobos normalmente pesam 20% menos que os machos. As fêmeas também têm o focinho e a fronte mais estreitos, pernas ligeiramente mais curtas e revestidas com pelos lisos, e ombros menos massivos. Os lobos cinzentos medem de 1,32 metros do focinho à ponta da cauda, a qual, por sua vez, representa cerca de 1/4 do comprimento total do corpo. Os lobos são capazes de percorrer longas distâncias com uma velocidade média de 10 km por hora e são conhecidos por atingir velocidades próximas a 65 km por hora durante uma perseguição. Há registro de uma loba cinzenta realizando saltos de 7 metros ao perseguir suas presas. As garras das patas dianteiras são maiores que as das patas traseiras e possuem 1/5 dedo, ausente nestas últimas. As patas do lobo cinzento são adaptadas para uma ampla variedade de terrenos, especialmente os cobertos de neve. Existe uma fina camada de pele separando cada dedo, permitindo ao animal deslocar-se sobre a neve com mais facilidade em comparação às suas presas. Glândulas odoríferas localizadas entre os dedos de um lobo deixam um rastro de marcadores químicos por onde ele passa, ajudando-o a caminhar de forma eficaz por grandes extensões, ao mesmo tempo que mantém os outros lobos informados do seu paradeiro. O uivo de um lobo cinzento pode ser ouvido a uma distância de até 1 quilômetro. Os lobos têm pelos volumosos repartidos em 2 camadas. A primeira camada é constituída por pelos resistentes que repelem água e sujeira. A segunda camada forma uma pelagem densa, isolante à água. Lobos diferem de cães domésticos em vários aspectos. Anatomicamente, os lobos têm ângulos orbitais menores do que os cães, acima de 53 graus para cães, com menos de 45 graus para lobos, e uma capacidade cerebral comparativamente maior. Patas maiores, olhos amarelados, pernas mais longas e os dentes maiores distinguem os lobos adultos de outros canídeos, especialmente cães. Além disso, uma glândula supracaudal está presente na base da cauda dos lobos, mas não em muitos cães. Lobos e cães maiores possuem algumas partes da dentição idênticas. O maxilar possui 6 incisivos, 2 caninos, 8 premolares e 4 molares. A mandíbula tem 6 incisivos,
2 caninos, 8 pré-molares e 6 molares. Os quartos pré-molares superiores e primeiros molares inferiores constituem os dentes carnassiais, que são instrumentos essenciais para o corte da carne. Os dentes caninos também são muito importantes, na medida em que detêm e subjugam a presa. Os dentes de um lobo são as suas principais armas, bem como suas principais ferramentas, sendo capazes de suportar até 10.000 kPa de pressão. Isso é aproximadamente o dobro da pressão que um cão doméstico de dimensão semelhante pode proporcionar. A dentição dos lobos cinzentos é mais adequada para esmagar ossos, comparada à de outros canídeos modernos, embora não seja tão especializada, como é encontrada em hienas. A saliva dos lobos ajuda a reduzir a infecção bacteriana em feridas e acelerar a regeneração dos tecidos. Os lobos possuem uma audição bastante apurada, a ponto de serem capazes de ouvir a queda de folhas das árvores durante o outono. Sua visão noturna é a mais aguçada da família dos canídeos. O acasalamento ocorre, geralmente, entre os meses de janeiro e abril. Quanto maior a latitude, mais tarde ocorre. Uma alcateia produz, em média, uma única ninhada, salvo nos casos em que os reprodutores machos se relacionam com uma ou mais fêmeas subordinadas. Durante a época de acasalamento, os animais reprodutores tornam-se muito carinhosos uns com os outros, antecipando o ciclo de ovulação da fêmea. A tensão aumenta à medida que os lobos maduros da alcateia sentem-se em estados a acasalar. Quando a fêmea reprodutora entra no cio, que ocorre uma vez por ano e dura de 5 a 14 dias, ela e seu companheiro passam um longo tempo em reclusão. O período de gestação varia de 60 a 63 dias. Os lobos geralmente atingem a maturidade sexual após 2 ou 3 anos, idade em que muitos deles são obrigados a abandonar os seus locais de nascimento e a procurar companheiros e territórios próprios. Lobos que atingem a maturidade vivem geralmente de 6 a 10 anos na natureza, enquanto que, em cativeiro, eles podem atingir até o dobro da idade. As elevadas taxas de mortalidade se refletem na baixa expectativa de vida dos lobos. As crias podem morrer pela escassez de alimento ou pela ação de predadores, como ursos, tigres, lobos adultos ou outros animais selvagens. As principais causas de mortalidade de lobos são a caça, os acidentes envolvendo veículos e os ferimentos ocorridos durante o ataque às suas presas. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para o YouTube te avisar quando um vídeo novo for publicado.